Olá, Marajoara! Este é o programa Marajó Resiliente. Este espaço é dedicado a falarmos sobre os efeitos das mudanças climáticas no Marajó e as estratégias de adaptação pensadas para o território. Você já deve ter ouvido falar de emergência climática, justiça climática, adaptação climática e até mitigação climática. Mas o que estes termos querem dizer? Como cada uma dessas expressões representa algo real, que de alguma forma pode alterar a vida de uma comunidade inteira. Eu sou Cecília Amorim e te convido a aumentar o som e embarcar comigo nessa jornada de descobertas. Nos últimos anos, temos sentido com mais força os efeitos das mudanças climáticas. O calor extremo, as chuvas intensas, a perda da biodiversidade e os impactos nas comunidades tradicionais não deixam dúvida de que algo precisa mudar. Mas afinal, o que é a crise climática? O Denis Conrado, engenheiro florestal da Fundação Avina e coordenador de monitoramento e avaliação do Projeto Marajó Resiliente, explica pra gente. A crise climática refere-se ao conjunto de problemas ambientais e sociais resultantes das mudanças no clima em uma escala global, principalmente causada pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Esses fatores contribuem para o aumento da temperatura média no planeta, que afeta padrões climáticos, aumentando a ocorrência de eventos extremos e impactando negativamente o ecossistema, a economia e as comunidades tradicionais. Se a crise climática é um processo em curso, a emergência climática representa o alerta vermelho, uma chamada para ação imediata, antes que os danos se tornem irreversíveis. A emergência climática é um termo usado para descrever a urgência e a gravidade da situação atual das mudanças no clima. Ela destaca a necessidade imediata de ação coordenada e eficaz para mitigar os impactos das mudanças climáticas e assim poder evitar as consequências mais severas que possam ocorrer a esses eventos. Declarações de emergência climática são frequentemente utilizadas por governos e organizações para ressaltar a prioridade máxima que a questão deve ter nas políticas públicas e nos esforços da mitigação e adaptação. Mas não basta entender o problema, é preciso agir. As soluções para enfrentar a crise climática também passam pela mitigação, um conjunto de estratégias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e frear o aquecimento global. O Denis aponta os principais caminhos da mitigação climática. A mitigação climática refere-se às ações e estratégias adotadas para reduzir ou prevenir a emissão de gases do efeito estufa. O objetivo é limitar a magnitude das mudanças climáticas e evitar os impactos mais severos associados ao aquecimento global. As principais abordagens para mitigação elas podem incluir a transição para energias renováveis, substituindo, por exemplo, combustíveis fósseis por fontes de energia limpa, como energia solar, eólica e hidrelétrica. Aumento de eficiência energética também pode ser uma estratégia, como melhorar a eficiência do uso em diversos setores, como transporte, indústria e edificações. Entre as estratégias de mitigação estão a restauração de florestas, tecnologias de captura de carbono e práticas sustentáveis de consumo e produção. Agora que entendemos o que é mitigação e de que forma ela atua para conter os danos das mudanças climáticas, seguimos para uma nova etapa desta conversa. Bom, é importante entender a diferença entre mitigação e adaptação climática. Quando a gente ouve o pessoal falando sobre mudanças climáticas, são sempre dois termos que vêm à tona. E aí, assim, mitigação é quando a gente tenta evitar que esse problema das mudanças climáticas piorem, diminuindo, então, a poluição, usando energia limpa ou protegendo as florestas, para que elas continuem nos ajudando a regular o clima, né? Então, isso é trabalhar com mitigação climática.
Já a adaptação, por outro lado, é quando a gente se prepara para lidar com os impactos que a mudança do clima já está trazendo e vai trazer. Você escutou Juliana Strobel, diretora de ação climática da Fundação Avina, que nos ajudou a diferenciar mitigação e adaptação climática. Agora, nós vamos ouvir novamente o Denis Conrado, que aprofunda esse conceito e mostra como a adaptação envolve estratégias para lidar com os impactos que já estão em curso. A adaptação climática refere-se aos esforços para ajustar sistemas naturais ou humanos em resposta aos impactos atuais ou esperados das mudanças climáticas. O objetivo é minimizar os danos, aproveitar as oportunidades potenciais e aumentar a resiliência às consequências climáticas. As estratégias de adaptação, elas podem incluir infraestrutura resiliente, como construção e modificação de infraestrutura para suportar eventos climáticos extremos, como enchentes e tempestades. A adaptação climática envolve ações como a gestão eficiente dos recursos hídricos, práticas agrícolas mais resilientes, planejamento urbano que leve em conta os riscos climáticos e a proteção dos ecossistemas. Isso contribui para fortalecer as comunidades no enfrentamento dos impactos das mudanças do clima. A adaptação climática exige planejamento, conhecimento técnico e soluções locais. E ela precisa ser pensada de forma justa, viu? Especialmente para quem mais sente os efeitos do clima, e isso é justiça climática. Ao falar de justiça climática, é importante entender que o problema das mudanças no clima afeta a todos, só que de maneiras diferentes. Muitas vezes, quem mais contribuiu para o aquecimento global ao longo da história tem uma responsabilidade maior em ajudar aqueles que já sofrem mais com as consequências, como as alterações nas chuvas, o aumento do nível do mar e os eventos extremos que impactam aqui a região do Marajó. A justiça climática, então, busca garantir que as soluções para o clima sejam pensadas de uma forma justa, protegendo os direitos e as necessidades das comunidades mais vulneráveis, como os agricultores familiares e os quilombolas do Marajó. É sobre construir um futuro onde todos tenham condições de viver com dignidade, em harmonia com a natureza. E é por isso que, ao falar de justiça climática, é fundamental reconhecer as realidades locais. A Juliana nos conta agora por que o Marajó foi escolhido como território para implementar um projeto de adaptação. Existem vários motivos para essa decisão de implementar um projeto de adaptação climática no Marajó. O primeiro deles é porque existem estudos climáticos detalhados que mostram que a região vai ser cada vez mais afetada. Então, aumento nos períodos de seca, a redução das chuvas anuais médias e aí, ao mesmo tempo, o aumento das marés, afetando diretamente a produção que acontece no lugar. Por outro lado, e em segundo lugar, também porque esses mesmos estudos, eles revelam que as comunidades locais, elas possuem um conhecimento ancestral muito importante de como lidar com essa questão. Então, o que as comunidades trabalham nos seus quintais, já é um modelo de como a gente deve se preparar para essa questão das mudanças climáticas. Ou seja, a sabedoria para enfrentar os desafios já existe no Marajó. O que as comunidades precisam, e que a gente tenta trazer através do projeto, é incentivo, para fortalecer essas práticas ancestrais, ao mesmo tempo em que a gente promove uma aquisição de novos conhecimentos através da interação com nossos parceiros no território. Além de ser uma região vulnerável, o Marajó também é um território de soluções. E se essas soluções forem fortalecidas, podem servir de exemplo para o mundo, certo, Juliana? Nós acreditamos que se a gente conseguir construir esse modelo de adaptação que funcione bem nesse território, um modelo que respeite a natureza, que valorize a cultura local e que de fato melhore a vida das pessoas, aí a gente consegue mostrar que é possível enfrentar a crise climática de forma justa e inteligente em qualquer lugar do mundo, Então nós vemos sim o Marajó como uma oportunidade de mostrar que é possível fazer diferente e é possível que a solução para a crise climática seja encontrada localmente nas próprias pessoas que vivem nas comunidades.
E diante dos desafios que já estão postos, a adaptação climática se torna prioridade para garantir condições de vida com dignidade às comunidades locais. No caso das comunidades do Marajó, que já estão sentindo na pele os efeitos do clima, é fundamental focar na adaptação. E não é que mitigação não seja importante, é claro que é, e o mundo inteiro precisa trabalhar com isso. Mas quando a gente trata de uma comunidade local que já está sofrendo com a cheia, com a seca, com a dificuldade de plantar e pescar, a prioridade tem que ser encontrar formas de se proteger, de se adaptar a essa nova realidade, de conseguir continuar vivendo e tendo um bem-estar dentro dessa situação nova que se apresenta. Enquanto enfrentam os efeitos extremos do clima, agricultores e agricultoras no Marajó também criam de forma prática caminhos de resiliência e resistência, como nos conta Thaís Kazeker, diretora de programas do Instituto Belterra. Ao mesmo tempo em que a gente observa que agricultores e agricultoras vêm sofrendo com esses eventos extremos, prejudicando o seu plantio, prejudicando as suas plantações, esses mesmos agricultores e agricultoras também têm desenvolvido as suas próprias práticas de agricultura resilientes a esse novo cenário. A Thaís explica pra gente como o Projeto Marajó Resiliente vem identificando e fortalecendo essas práticas que já existem nas comunidades. O que o Projeto Marajó Resiliente vem fazendo é identificando quais são essas práticas de agriculturas resilientes à mudança do clima que já vêm sendo praticadas na região, seja por seleção de cultivos e variedades, por exemplo, adaptados a essa nova condição, a uma forte chuva, a um vento intenso ou uma seca prolongada, por exemplo, ou, por exemplo, práticas de manejo desse cultivo, como uma cobertura de solo, por exemplo, que retém mais umidade e que protege mais aquele solo dos efeitos, por exemplo, de uma radiação solar. Essas práticas trazem aprendizados valiosos para a adaptação climática. E no próximo bloco, a gente vai entender o papel da agroecologia, da restauração e especialmente das mulheres nesse processo. Os sistemas agroflorestais e a agroecologia têm sido caminhos promissores para produzir alimento, proteger o solo e ainda combater a crise do clima. E quando essas práticas envolvem a restauração produtiva, os benefícios se multiplicam. É exatamente isso que a Thaís pontua, que a agricultura familiar é uma das mais afetadas pelas mudanças do clima e por isso precisa de soluções que ajudem as famílias a continuarem produzindo de forma sustentável. Ela destacou os sistemas agroflorestais como uma dessas soluções, porque além de garantir comida na mesa e renda para as comunidades, ela também ajuda a proteger o meio ambiente, recuperar áreas degradadas e até combater o aquecimento global. E o melhor, tudo isso acontece ao mesmo tempo, unindo cuidado com a natureza e com as pessoas. O Plano Clima Adaptação, que está hoje em elaboração pelo governo federal a ser finalizado até o final deste ano, reconhece a alta vulnerabilidade da agricultura familiar aos efeitos da mudança do clima. A agroecologia, então, é uma estratégia central de adaptação, mais ainda associado aos sistemas agroflorestais, que são uma estratégia que combinam resiliência climática, segurança alimentar e a agenda também de mitigação, ao capturar e fixar carbono em áreas que eram antes degradadas. Além disso, os sistemas agroflorestais também promovem um aumento da biodiversidade local, promovendo um aumento de conectividade de áreas naturais na paisagem e restauração de serviços ecossistêmicos na região. A restauração, em especial a restauração produtiva, endereça 3 desafios globais ao mesmo tempo. O primeiro deles é o climático, a partir do momento em que promove tanto a mitigação quanto a adaptação às mudanças do clima. O segundo desafio é o de biodiversidade, ao restaurar tanto as condições de solo quanto a conectividade de paisagem.
E o terceiro desafio é o social, a partir do momento em que a restauração produtiva também gera renda, gera segurança alimentar e resiliência de diferentes povos e comunidades naquele território. Mas como esses termos chegam até quem vive na linha de frente da mudança do clima? A Valéria Carneiro, quilombola marajoara e coordenadora do Fundo Quilombola Mizizi Dudu, reforça a importância de traduzir a adaptação para a linguagem do cotidiano. Eu sempre falo, quando a gente fala da palavra readaptação climática, né, o que é isso? Né? Você precisa explicar de fato o que é isso. Isso é a mudança do tempo. E você precisa dar exemplo disso numa voz muito simplificada para que as comunidades entendam, né? Para que as mulheres principalmente entendam. Então, eu vejo como muita importância, né? Elas se doando também, porque é uma doação, né? De si, do seu tempo, né? De cuidar do território. Então, simplificando o que é a adaptação climática e de acordo com o que eu levo e trago também do território, né? E quando eu falo assim que a gente precisa se readaptar, e eu não concordo com essa palavra, se readaptar, porque a gente está seguindo, tendo que se adequar num processo, num desastre que não foi a gente que fez. Para Valéria, as mulheres são centrais na resposta à crise climática. Elas que mantêm vivo o conhecimento sobre o tempo e sobre o território. Primeiro, é necessário reconhecer, né, a importância que as mulheres têm na reconstrução em defesa do território, né? Então, acho que quem é muito responsável por essa readaptação climática no território são elas. Elas que detêm esse conhecimento, elas que conseguem reformular o calendário, que é uma coisa que eu venho falando sempre, assim. As mulheres que plantam, elas que colhem, né? Elas que detêm o conhecimento do calendário. Elas que organizam, né, o tempo de colheita, o tempo de planta, né? Quando a gente fala em readaptação climática, é isso, é as pessoas tentando se organizar nesse tempo. Por exemplo, no Pará, tem inverno e verão. Antes a gente sabia quando era e quando começava e quando terminava. Agora não sabe mais, porque está tudo misturado. Só que as pessoas da comunidade, elas sabem como atuar, sabe? Elas sabem como fazer isso. Então isso é readaptação, sabe? Neste episódio, entendemos os conceitos de mitigação, adaptação e justiça climática. Vimos como o território do Marajó enfrenta a crise do clima e, ao mesmo tempo, aponta caminhos por meio de saberes ancestrais, da agroecologia e da força das mulheres. A crise climática já é uma realidade, mas a resposta a ela também pode nascer de dentro das comunidades. Você escutou o podcast do Projeto Marajó Resiliente, uma realização da Fundación Avina, Instituto Belterra, Instituto Conexões Sustentáveis Conexos, Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, World Transforming Technologies, WTT, Apó Socioambiental, com produção da Angola Comunicação. O projeto Marajó Resiliente tem financiamento do Fundo Verde para o Clima. Acompanhe os próximos episódios e conheça mais sobre os temas que a gente falou por aqui no site do projeto e também nas redes sociais. Siga @Marajó Resiliente no Instagram e acesse www.marajorresiliente.org para ficar por dentro das ações no seu território. Até o próximo programa! Apresentação: Cecília Amorim. Roteiro: Ana Terra. Revisão de roteiro: Catarina de Angola, Cecília Amorim, Hanna Calheiras, Rogeni Costa e Lara Vaz. Edição: Daniel Lamir. Captação: Igor Reis. Direção executiva: Ana Terra e Catarina de Angola.